Excelências, caros coordenadores deste grande evento, de forma geral, saudamos a todos. Fomos incumbidos para falar do tema sobre atendimento ao público como dever de um servidor público. Bem, este tema é um tema de caráter importante para qualquer servidor público, sendo que é a vida real de qualquer servidor público. E sabemos nós que o servidor público é todo aquele indivíduo capacitado em matéria da área da sua atuação, com finalidade de prestar serviço do Estado. Está aí para poder servir ao público. Mas o que acontece em várias vezes no nosso contexto, não é? Tem acontecido de forma contrária. Nós sabemos que as pessoas saem das suas casas à procura de um determinado emprego, tão logo eles ganham este emprego, há necessidade que a área específica, estamos a falar concretamente a área dos recursos humanos, possa então ter aquilo que é o acompanhamento de todo funcionário, naquilo que é o comportamento de servidor público dentro da administração pública, passando a ser caracterizado de forma a corrigir todo tipo de erros e também modificar alguns dos comportamentos que alguns servidores públicos apresentam nas instituições. Um outro elemento muito pendor também que nós devemos ter aqui em conta é a diferenciação familiares que cada indivíduo nasce. Sabemos nós, enquanto crianças, entre irmãos havia desentendimento. E no contexto das organizações, não foge a regra. Este elemento, aquilo que são os pequenos conflitos latentes que muitas das vezes estão dentro das nossas organizações, devem ser acompanhadas sempre pelos líderes e representantes das instituições. As diferenças familiares, linguísticas, regionais, como é sabido por todos nós, sabemos que Angola é um país com várias línguas e cada um com seus hábitos e costumes, bem como o meio social, são um fator de diferenciação de comportamento dos indivíduos nas nossas instituições públicas, bem como as instituições privadas. Um outro elemento que devemos nos concentrar e tentarmos analisar no nosso dia a dia é o comportamento do servidor público nas nossas instituições, que nos dias de hoje deixa-nos a desejar. Ou melhor, passou a ser questionada como uma das piores. Aquela máxima que anteriormente os mais velhos nos ensinavam, ainda sou, que o cliente tem sempre razão, e eu inverto como o utente tem sempre razão, porque ele vai à busca de serviço e nós devemos estar aí para satisfazer as suas necessidades. Por isso que somos os servidores públicos. Devemos servir o utente, não servirmos a nós, como acontece muitas das vezes nas nossas organizações. E isso tem deixado muitas das vezes as nossas instituições em conflitos com os utentes, e daí também começa a manchar aquilo que é a imagem da nossa instituição. Algumas das nossas instituições, nos dias de hoje, ainda deixam-nos a desejar porque não cumprem com o propósito da sua criação. Ou melhor, alguns funcionários da administração pública apresentam comportamentos desleais, comportamentos não dignos dentro da própria administração pública. E isso tem manchado aquilo que é a vida pública
de forma geral, a imagem do Estado também. Pese embora que a nossa administração pública, sendo nova, concretamente há 3 décadas que a nossa administração pública angolana está caracterizada, mas temos documentos regidores que, de certo modo, mune qualquer funcionário para que haja, de acordo com a lei e normas de uma determinada instituição pública. Falando concretamente da resolução número 27/94, de 26 de agosto, que é a pauta deontológica do servidor público, no seu ponto 3, consagra a qualidade na prestação do serviço público. Esta lei é antiga, foi feita em 1994 pelo ex-primeiro-ministro Marcolino Monco. Não sei se está em vida até agora, não sei bem, mas eu acho que os nossos peritos na matéria poderiam dizer melhor, que no ponto 1 diz o seguinte: todo servidor público deve ter a consciência e a postura de bem servir. Estes são elementos essenciais que todos servidor público devem ter. Essa consciência de bem servir vai andar com eficiência e rigor e deve constituir como uma referência de todo funcionário dentro da administração pública. Quer dizer, nós temos aqui algum instrumento normalizado para que todo funcionário na administração pública ande da melhor maneira. Fica ainda um pouco anormal funcionários que são capacitados, funcionários também que devem buscar matéria para que possam prestar melhor o seu serviço, a ter um comportamento desleal, conforme apresenta hoje a nossa administração pública, um pequeno número que tem manchado a imagem da administração pública de forma geral. Porque se nós vermos bem, os problemas que existem de atendimento ao público na administração pública não têm a ver com o governo, tem a ver conosco. Porque se nós sempre questionarmos o Estado e o governo sobre estas questões, primeiro nós devemos nos rever como é que está a ser feita a nossa prestação na administração pública. E com esses elementos, e não só, temos também a lei de base da função pública. Para além da lei da base da função pública, temos a lei da propriedade pública, temos também a lei de procedimentos administrativos. São documentos que todo funcionário público deve ser como uma consulta, é um compêndio, onde nós temos aquilo como uma bíblia. Então, as nossas atividades devem primar sempre em leis, que são leis e decretos-leis, pauta deontológica do servidor público. Há instituições que criam regulamentos internos. Regulamentos internos são criados com base também a lei de base da função pública, a pauta deontológica, a própria lei do procedimento administrativo e outros documentos que vai regular qual é o comportamento do funcionário dentro da nossa administração pública. Bem, para poder compreender melhor o tema em questão, nós trouxemos então aquilo que é um objetivo: compreender a causa do mau comportamento dos servidores públicos face ao utente dos munícipes, face ao atendimento dos munícipes, destacando sempre o seu papel na construção dessa realidade. Como objetivo específico, nós trouxemos 2 objetivos específicos. Deste, trouxemos o primeiro, que é projetar instituições eficazes. Ao projetar instituições eficazes, nós temos que pensar aqui logo que temos que pensar no homem, atitudes favoráveis dos seus membros, porque quem fazem as instituições são o ser humano. É o humano que faz a instituição. Não há instituição sem o ser humano. E o ser humano, por ser um ser social, daí que nós devemos trabalhar nas atitudes dos nossos indivíduos. Um outro elemento também que trouxemos aqui à tona é descobrir os diferentes fatores do mau atendimento no contexto laboral dos servidores públicos. Por que os nossos servidores públicos comportam-se dessa maneira? Mesmo muitos deles a conhecerem a lei, mas ainda banalizam aquilo que é um decreto presidencial. Dentro desta e de outros elementos, chamamos aqui a atenção um pouco naquilo que é a psicologia social.
Há um velho ditado que diz: uma ação vale mais que 1000 palavras. Bem, isto é bem claro. As ações são manifestações das nossas atitudes. É importante que todo servidor público, não é? Todo servidor público deve ter boas ações. E todas as ações que ele apresenta no contexto das organizações, quer sejam boas ou más, aquilo vai repercutir pela sua imagem e pela imagem da própria instituição. Saber agir, como agir e o momento de agir é fundamental para qualquer servidor público, bem como gestores públicos. Isso vai fazer com que preservarmos mais a imagem pessoal, a imagem profissional e a imagem também da própria instituição. Daí que todo tipo de ação que nós realizarmos vai contribuir positiva ou negativamente no crescimento das nossas instituições. E se nós vermos bem, vamos notar que há uma incongruência no contexto das organizações públicas, o que é universalizar as atitudes negativas como boas no contexto das nossas instituições. É normal que eu, como cabedal, ao tratar uma cédula que sei muito bem, uma certidão de nascimento a uma criança até 12 anos de idade, o Estado diz que é gratuito. Mas eu tenho essa consciência, mas ainda vou à procura desse serviço. Eu pago dinheiro, 20 a 10 mil kwanza, 15 mil kwanza, no sentido de fazer com que o trabalho que o servidor público está a prestar para mim seja mais rápido. Não é um favor, caros servidores públicos. Devemos mudar de mentalidade no sentido de galvanizarmos ou criarmos uma nova imagem na administração pública angolana que vem se lutando há bastante tempo. Bem, e todo servidor público deve saber que quando ele presta um serviço de qualidade, o elemento essencial que nos vai à mente é o respeito que o utente vai ter do servidor público que lhe prestou serviço. Significa que a minha imagem fica estampada na mente do utente, dizendo que o servidor fulano prestou-me um bom serviço. Um outro elemento muito importante é a aderição. A aderição é ao nível das administrações municipais. Ao nível dos governos provinciais, vamos falar dos gabinetes da educação, da saúde, entre os outros. E ao nível dos ministeriais, também são aí os departamentos, né, ministeriais também que exercem esse trabalho. E um outro elemento que fica depois é a imagem da própria administração. Começam a dizer, olha, que a administração tal presta um bom serviço. Fica o nome da administração, fica o nome do governo provincial e fica o nome também do ministério, por prestar um serviço de qualidade apenas pelo servidor público. Imagina, um servidor público começa a mudar a imagem de toda a administração e, de forma geral, vai também livrar a imagem do próprio Estado, porque torna-se um pouco complicado. Um angolano que vive em Portugal ou na Bélgica pretende tratar o seu assento de nascimento, e vamos falar isso mais em frente, da tramitação de documentos, para adquirir ou requerer um assento de nascimento. Sabemos muito bem que existe a forma normal e urgente. Urgente são 3 dias e normal são 15 dias. Alguém que paga para um assento normal, há necessidade do servidor público fazer a tramitação deste documento o mais breve possível, tendo em conta a sua urgência. Não é um favor que o servidor público está aí a fazer, é o seu direito. Este é o direito do servidor público. Bem, um outro elemento muito importante, que quando nós, os servidores públicos, prestamos bem os nossos serviços, estamos a falar concretamente aquilo que é aumenta a satisfação do utente. Você não imagina uma pessoa motivada, uma pessoa que vai à procura de um serviço e que esse serviço seja feito o mais breve possível. Olha, ele começa a ver que isto não é realidade, é um sonho que eu estou a viver. Mas não é um sonho que ele está incubado, não, mas é um sonho real. Aí ele começa a ganhar a confiança pela própria instituição e também a credibilidade. Começa a dizer que as nossas instituições agora têm credibilidade.
Muitos angolanos que vieram fora para tratar esse documento notaram que houve evolução nos últimos tempos. Queremos ver que esta evolução deve ser patente, deve ser para todos, não é para um leque e outro leque continua ainda a exercer de forma errada. O outro elemento fala que garante os direitos dos utentes. Bem, durante muito tempo os nossos utentes não tinham direitos, porque a forma de tratamento, de chamar um utente, os catalogadores, é assim que é chamado para a saúde, esses alistam os nomes dos doentes. Mas é normal um catalogador a chamar para um paciente o outro quem? Tem que se chamar pelo nome. E também é importante que esses direitos que eles vão ganhando dia após dia vai fazer com que as nossas instituições sejam mais respeitadas e também o utente ganhe aquele valor que eu, afinal, é que faço com que a instituição funcione. E é mesmo isso, caríssimos servidores públicos. Se nós temos um salário, é porque nós temos utente. Se nós não tivermos utente, não temos como dizermos que temos um salário, porque não prestamos qualquer tipo de serviço. Daí que nós somos, sendo servidores, é mesmo ser servente, é que o termo, se nós irmos um pouco naquilo que é a psicologia do trabalho, irmos um pouco no direito do trabalho, vamos ver que as pessoas ricas anteriormente não trabalhavam. Não trabalhavam. Então temos que ter esse elemento como essencial. O outro elemento contribui para a eficiência e eficácia dos serviços prestados. Bem, quando falamos de eficiência e eficácia, são dois adjetivos muito importantes dentro das instituições públicas. E essas estão relacionadas, sobretudo, naquilo que é a produtividade e a qualidade do trabalho que é prestado. Um exemplo muito concreto. Quando o Messi pega a bola, ou o Cristiano Ronaldo pega a bola, faz a finta, mas uma outra finta, estamos aí perante a eficiência. A eficácia é o resultado, é o golo que ele dá. Então, nós só teremos uma administração pública com eficiência e eficácia quando nós começarmos a prestar serviços de qualidade para os nossos utentes. Vai salvaguardar também aquilo que é o relacionamento positivo. Quer dizer, o utente começa a ver que as nossas instituições são outras, já não são aquelas que durante muito tempo foi, mas, quer dizer, aquelas que só maltratavam os utentes, mas hoje estão aí para poder satisfazer as principais preocupações que é um dos objetivos da sua missão e da sua visão ou da sua criação. Um outro elemento importante também contribui para uma boa reputação da própria instituição. A direção que atendia mal anteriormente, hoje já atende bem, já tem uma nova visão, e isso vai fazer com que tenhamos mais confiança por parte de toda a sociedade. Durante muito tempo, vou dar um exemplo no município de Mucar, município de Cangandala, município de Tuabanzós, os seus hospitais durante muito tempo fazia com que muitos utentes da cidade de Malange município, falo de Malange como experiência, iam nesses municípios à procura de serviços, porque achavam que esses hospitais prestavam maior trabalho para o bem da própria, ou então do próprio utente. Então, isso ganha confiança. São ações que devemos sempre trabalhar no nosso dia a dia para o bem de todos nós. Um outro elemento essencial que vamos falar é a finalidade da cultura institucional. Toda e qualquer instituição tem aquilo que tem, os seus objetivos, e qual é a sua maneira, como é que eles vão poder agir, como é que eles vão poder prestar serviço para uma determinada sociedade. Bem, aqui nós falamos a valorização do capital humano como elemento primordial das nossas instituições. Bem, fazendo uma questão para todos que estão aí de lado, já se sentem como um capital humano no local onde vocês prestam serviço? Se sim, estão de parabéns. Se ainda não, devem mesmo trabalhar para alcançar a este nível. Porque o capital humano são aqueles que fazem funcionar as nossas instituições. Ainda temos servidores públicos que servem apenas para, nós podemos dizer assim, faz o número da própria instituição. Em termos de número de funcionários, está bem. Mas em termos de produtividade, estes funcionários públicos muitas das vezes não prestam.
realizar ações conformes às normas e valores institucionais. Bem, eu gosto de dar um exemplo na área da energia e água, porque é lá onde surgiram muitos problemas. Hoje, o vandelismo público surgiram com o intuito, com a ajuda dos servidores públicos que trabalham na energia e água. O roubo de fios elétricos e outros elementos tem sido um problema sério nas nossas organizações, porque os nossos colegas fazem ligações de algumas residências sem um contrato que passa pela secretaria. Sabemos que o colega é técnico, mas a fazer a ligação de uma determinada residência tem que ter um documento da secretaria. Aí ele está a trabalhar a área técnica com valores e normas institucionais. Quer dizer, qualquer indivíduo que pretende obter a ligação ou fornecimento da energia na sua residência tem trâmites apropriados para seguir. Neste contexto, é ideal que todo funcionário trabalhe em normas e valores institucionais. Caso contrário, cairemos em situações que não são donatórias. Bem, um outro elemento muito essencial também que devemos ter em conta é o sentimento de harmonia na execução das nossas tarefas. Hoje, podemos dizer assim, as lebres das instituições criaram um termo dentro das nossas organizações que, no contexto organizacional, não existe amizade. Aí cada um vai à busca do seu interesse. Estamos enganados. Se nós queremos criar uma administração pública de qualidade e eficiente, deve haver harmonias naquilo que é na execução de tarefas laborais. É anormal eu não ter relação laborais com o meu colega e ter relações laborais com o meu amigo. O meu amigo temos uma relação social, não é laboral. Tudo que é do contexto laboral deve ser feito ao nível local. E esta forma de encarar que nas instituições não se pode criar amizade tem levado ao abismo aquilo que é as nossas instituições, porque cada um está aí para si. E cometemos tantos erros e que não temos como sanar esses erros, porque não nos damos bem com o colega ao seguir. Partilhar ideias claras no cumprimento dos objetivos organizacionais. Bem, é importante que todo indivíduo, nós estamos aqui hoje, porque passamos por referência de grandes professores. Tenho o meu professor da 7ª, 8ª classe, do curso básico de formação docente, que falo sempre dele. Deu-me a didática, hoje fiz o ensino superior, a didática não mudou. Aquilo que eu aprendi de base, eu essencial para a vida toda. O doutor Clemente, chamo assim, Milagre Clemente, que a sua alma descanse em paz, foi uma referência muito galvanizada no desenvolvimento da didática em Malange, por exemplo. Quem passou em Malange pelo este professor sabe muito bem. Imagine se este professor não poderia partilhar ideias claras. E no contexto das nossas organizações, nós aprendemos muitas das vezes com as pessoas que nós muitas das vezes achamos que eles não sabem nada. Todo funcionário na administração pública exerce um grande papel, desde os funcionários da limpeza ao topo. Daí a necessidade que devemos partilhar ideias claras para que possamos assim cumprir aqueles que são os nossos objetivos. Um outro elemento, possuir relações humanas cooperativas e não competitivas ou individualistas, como acontece nas nossas instituições. Colegas AS que não ajudam o colega a dar solução de um determinado problema. Colegas AS que não, quer dizer, não ajudam em nada. Eles pensam que nós estamos aqui, cada um para si, que estamos numa selva e salva-se quem puder. Não, colegas. Enquanto nós trabalhamos assim nas instituições públicas, estamos a matar o interesse público. Se pensar que estás a prejudicar o seu colega, não. Estamos a matar aquilo que é interesse público. E o interesse público, o seu papel é mesmo satisfazer com que todos tenhamos assim um papel galvanizador. Bem, eu não sei se os colegas estão a ouvir. Estamos a ouvir outras. Um outro elemento
elemento muito essencial que vamos falar também, doutores aqui presentes. Um outro elemento muito especial que vamos falar também é sobre os fatores, ou podemos dizer assim, fatores do mau atendimento no contexto laboral ou das instituições. Bem, eu caracterizo os fatores do mau atendimento no contexto laboral em 4 vertentes. A primeira vertente tem a ver a forma de recrutamento e seleção de alguns servidores públicos. A segunda tem a ver com fatores organizacionais, aquilo que tem a ver com o nosso dia a dia. A terceira tem a ver com fatores de conflitos internos. E a quarta tem a ver com fatores de conflito nas organizações ou com fatores familiares. Bem, o primeiro fator que fala a forma de recrutamento e seleção de servidores públicos. Nós notamos, nos estudos que nós temos apresentado, notamos que todo aquele indivíduo que entra na administração pública ou em qualquer serviço por interesse, por nepotismo, por amiguismo, por corrupção, também muitos daqueles por conveniência, não é? E muitos daqueles por conveniência e por confiança acham-se que a administração pública pertence a um ramo familiar ou a um ramo de amizade, ou entrei porque tive dinheiro. E de tal maneira que este indivíduo entrou na administração pública, acha-se também que pode-se proceder de qualquer maneira, caro servidor público. O que nos interessa como funcionário público não importa a forma como você entrou. O que importa aqui agora é que o nosso servidor, que já é público, se entrou por interesse, por nepotismo, por corrupção, por conveniência ou por confiança, o que importa é que você deve prestar o melhor serviço para as nossas instituições. Caso isso aconteça de maneira diferente, não estamos a manchar o nome daquele que ajudou o indivíduo a entrar na administração pública, mas sim estamos a manchar o nome do Estado de forma geral. Por exemplo, as pessoas que entram por conveniência de serviço, estamos a falar os ministros, os governadores, os administradores, os diretores dos gabinetes provinciais e os diretores municipais, estes, por sua vez, entram por conveniência de serviço. É da entidade máxima, o governador entra um decreto, para os administradores e outros diretores entram em despacho. Então, por conveniência de serviço é nomeado fulano. Esta pessoa, muitas das vezes, para galvanizar o nome da pessoa que lhe deu a confiança de estar aí, quer mais valer-se, tornar-se arrogante, não prestar bem serviço, criar confusão no contexto das nossas organizações. E esses que entram por confiança, normalmente são os funcionários do quadro temporário. São esses que trabalham nos gabinetes dos administradores, dos governadores, dos ministros, também, se não estou em erro. Esses entram como quadro temporário. Tão logo o senhor administrador ou governador é exonerado, também o seu vínculo com a administração pública é terminado. E muitas dessas pessoas acham-se as pessoas mais importantes no contexto das nossas organizações. Atendem mal os utentes. Nós que trabalhamos nas zonas rurais, é importante que saibamos também aquilo que é a nossa cultura, a forma de vestir, a forma de andar, a forma de falar. Muitas das nossas comunidades não falam bem o português. É importante que você não diz, paizinho não pode entender, saia. Não, busque alguém que entenda o português para você levar no contexto das nossas organizações. Caso contrário, então, caímos num abismo, caímos num maltratos contra o utente e que não é bom para as nossas organizações. Bem, um outro fator também são fatores organizacionais. Os fatores organizacionais, estamos a falar do mau ambiente de trabalho e relações organizacionais deficientes. É aquilo que nós falamos. Um representante legal de uma determinada instituição, um diretor, um administrador ou qualquer diretor nacional, ao entrar numa instituição, não pode entrar bom dia. Olá, tudo bem? Caros colegas, nós somos africanistas, nós somos africanos. E por ser africano, a afetividade é algo que está na nossa consciência. A forma como nós tratamos um determinado servidor
público, caros colegas, mancha também naquilo que é a sua forma de tratamento para o utente. É importante que os cargos que nós temos, é bom que saibamos os cargos que nós temos. Se você parar para pensar quantas pessoas já passaram aí onde tu estás, então vais poder comportar-se melhor. Dar um bom dia ao seu colega, saudá-lo mesmo. Não vamos criar esses elementos, porque nas nossas instituições tem tal. Isso aqui são fatores de instabilidade para aqueles que não conhecem bem a administração pública. Porque uma administração pública de qualidade prima naquilo que é um bom ambiente de trabalho. Se nós, e a Bíblia diz muito bem, a união faz a força. Se nós acho em Eclesiastes, diz que a união, unidos somos mais fortes. É importante que essa união, em todas as vertentes, caríssimos, principalmente em instituições, e nós sempre temos buscado os culpados dos nossos fracassos, buscarmos as pessoas que estão no topo, ou buscarmos um outro elemento. Tudo isso tem a ver conosco mesmo, caríssimo. Um outro elemento importante, caros servidores públicos, é o tempo de serviço ou estagnação na carreira profissional. Bem, a nossa lei é bem clara, que o funcionário público tem 5 anos e depois de 5 anos tem concurso interno. Concurso interno é feito para aqueles funcionários que já são funcionários da administração pública. Estão aí apenas para mudança de categoria. Mas também, caros colegas, gestores da área dos recursos humanos, não deixem que este processo passe mais de 6 ou 1 ano, porque o funcionário que está um bom tempo na sua estagnação de carreira profissional não exerce bem a sua função, caros colegas. É um colega desmotivado. E muitas das vezes que esses colegas com baixa categoria são pessoas também que trabalham muito, têm trabalho por excesso e salários baixos. E muitas das vezes, e quando tem problema no seio familiar, aquilo que nós chamamos de apoio social deficiente ou inexistente, o colega tem um óbito, nós somos africanistas, devemos chorar com esta pessoa. Na nossa língua tradicional, que tudo, só que não vou conseguir falar bem, diz que o óbito pode-se chorar no tempo seco ou no tempo da chuva. Se a pessoa morreu no tempo seco, pode-se chorar no tempo da chuva. Não importa. O colega teve um óbito. O colega encontra-se doente. Criar o diretor dos recursos humanos são donos das pessoas. O recurso humano é que conhece todo profissional de uma determinada instituição. Deve criar um grupo de colegas para fazer uma visita. Isso é importante, colegas. Muitas das vezes as nossas famílias já não estão aí conosco, pensando que nós ganhamos tanto. Mas vendo a presença do meu representante legal, do meu diretor, na minha residência, eu sinto que estou galvanizado. Sinto que eu, afinal, sou importante nesta determinada instituição. Bem, um outro elemento muito importante também que nós podemos debater aqui, estamos a falar concretamente, eu não sei se faço entender, colegas, caros colegas, não sei se faço entender, caros colegas. Estamos alinhados, doutor Cabedal. Caros colegas, não sei se faço entender. Estamos todos Perfeitamente atentos, alinhado, doutor. isso é Estamos... compreensível. Boa, doutor, pode continuar. Pode continuar, estamos atentos. Aqui houve uma falha. Estamos a entender, doutor. Pode prosseguir. Então, este elemento, um outro elemento que tem a ver também com os nossos funcionários públicos, eu estou com um problema de rede. A minha rede baixou. Estamos a entender perfeitamente. A minha rede Claro, está perceptível. A minha rede baixou, não sei. Deixa só ligar o meu Doutor telefone. Cabedal. Doutor Cabedal, estamos a lhe ouvir muito bem. Pode A minha avançar. rede baixou. Estamos Não a estou ouvi-lo, ver, doutor. mas Pode aqui- prosseguir. Estamos a ouvi-lo. Caros colegas, a minha rede baixou, estou só a ligar o telefone.
Doutora, a minha rede baixou. Ah, muito obrigado, doutor. Exatamente. Um outro elemento também muito essencial que estávamos a falar é sobre a falta de subsídios e de condições laborais. Bem, hoje nas zonas recônditas existem subsídio de isolamento, subsídio de instalação, mas também o sistema, o SIG, não permite, alguns colegas ainda têm dificuldade para obter esse subsídio. Essas pessoas normalmente também apresentam um comportamento desleal enquanto exercer as suas funções. As condições laborais é patente na administração pública, ainda não é das melhores também. São fatores também que fazem isso. O outro elemento muito importante é a falta da formação profissional. Nos últimos tempos, entraram novos funcionários na administração pública, que muitos desses não tiveram oportunidades de ser formados em matéria sobre a administração pública. Hoje, todos são formados no INAP e o INAP cobra um preço tão elevado. Tem cursos de 500 mil kwanza, 600, 400, 300, e pelas cotas que nos é dada, vai o custo do próprio trabalhador de sair daqui até Luanda, vai todo esse custo, então muitas das vezes não tem nos facilitado. No tempo do IFAL era mais ideal, eles vinham até os nossos municípios para poder dar as suas formações. Também tem funcionários que muitas das vezes são proibidos a não ter férias, caros gestores públicos. Se acontece isso nas tuas instituições, isso é normal. Está bem. Deve haver conversa, porque a lei de base da função pública, se não estou em erro, no seu artigo 109, fala concretamente sobre a férias de um determinado trabalhador. São 22 dias úteis que este funcionário tem. E se o funcionário está mais de 2 anos sem férias, claro que este funcionário não poderá prestar um bom serviço de qualidade para os nossos utentes, porque encontra-se com problemas sérios. Nós podemos falar aquilo que é burnout. Burnout em psicologia nós chamamos excesso de trabalho. E isso aqui pode levar à morte ou problemas sérios. Outro elemento também é ataques físicos. Muitas das vezes nas nossas organizações tem havido ataques físicos ou também ataque verbal. O ataque verbal, estamos a falar o assédio moral nas organizações. O maltrato que pode surgir de forma horizontal ou de forma ascendente e descendente. Também tem pessoas que atacam. O assédio moral não é só feito pelo líder, não. Muitas das vezes também é ao contrário. E ao contrário, trabalham muito sobre regionalismo, tribalismo, que esta pessoa não é daqui, não pode exercer esta ou aquela função. No meu contexto, já aconteceu esses elementos. Bem, o segundo elemento que estamos aqui a falar é sobre fatores de conflitos internos. Os fatores de conflitos internos, caros colegas, estamos a falar concretamente da falta de maturidade profissional. Hoje tornou-se uma pandemia. Se eu dizer ao meu diretor, senhor diretor, está a prestar um serviço de qualidade, pronto, para nós é caracterizado como baju. Mas se o diretor falar para mim como cabedal, como um servidor, um funcionário de uma determinada área, que o cabedal está a prestar um bom serviço, não é baju. Mas se eu enaltecer o trabalho do meu diretor, pronto, os colegas vão contra mim, é baju. Um outro elemento da falta de maturidade profissional é a incapacidade que alguns servidores públicos têm em agir de forma responsável no ambiente de trabalho. A fuga de informações no contexto das nossas organizações. Hoje passou a ser uma pandemia. Posso dizer pandemia porque já não é mais epidemia. Epidemia é algo que tem cura. Pandemia já não tem. Porque é normal, qualquer indivíduo que não participou numa reunião sabe tudo que se passa numa organização. É anormal isso nas nossas instituições. Nem mesmo os nossos cônjuges devem saber os problemas organizacionais. Os problemas organizacionais são tratados de forma local. Autoridade excessiva. Bem, também notamos alguns gestores ainda com aquela autoridade excessiva, demandando. Bem, os estilos de liderança, todas elas são essenciais no contexto das nossas organizações. São aplicadas de acordo com o contexto. Mas não é necessário que tão logo de manhã o colega está autoritário
ou o nosso gestor está com uma cara como se fosse alguém que não dormiu bem. E nós não temos culpa nisso. E essa forma de tratamento dos nossos funcionários cria aquilo que é a falta de motivação por parte do nosso funcionário. Já não prestam um serviço de qualidade ao utente. E muitas das vezes leva também à irritação, à ansiedade, e mais tarde leva aquilo que é a depressão. E na depressão, começamos a cair aí no uso excessivo de bebidas alcoólicas por parte dos nossos funcionários. Uso excessivo de substâncias psicoativas. E também surge aquilo que são os comportamentos de tribalismo. Nas nossas comunidades isso é patente. Em alguns municípios, comportamentos de tribalismo, regionalismo e crenças religiosas ainda é um problema sério. E o que nós temos que fazer é mudar de mentalidade e saber que qualquer indivíduo possa exercer o seu trabalho em qualquer área onde ele estiver. Bem, o quarto fator é o fatores familiares. Caros colegas aqui presentes, caros servidores públicos, não levem os problemas laborais do contexto familiar. A família é um dos elementos muito importantes. É a paz. Nós devemos encontrar a paz nas nossas famílias. E se nós levarmos os problemas laborais no contexto das nossas famílias, vamos culpabilizar que também a nossa família não está a exercer o seu papel, mesmo fazendo bem o seu papel. Aí começam as discussões entre os casais, torna-se diário, e depois as pessoas começam a ver que essa pessoa já não serve para mim. É um falso alarme. Diz os indianos, não estou em erro, os indianos, não é? Diz que 90% da raiva que nós sentimos de alguém, apenas 10% é que é verdade. O resto é mentira. Então há necessidade de nós pararmos e pensarmos. Caso contrário, vamos entrar em violência doméstica e muitas das vezes vai surgir aquilo que é a separação e divórcio por parte dos casais. Depois vai criando várias alterações nos nossos organismos. Problemas psicológicos, problemas fisiológicos e comportamentais. E a pessoa que perde a família já não é a mesma pessoa. Já não tem o controle de chegar em casa, nem de sair de casa, porque muitas das vezes perde até o seu ritmo de vida. Bem, o que devemos fazer para melhorar, o atendimento público. Aqui é o elemento mais essencial, porque já falamos vários aspectos, mas o que é que devemos fazer? O primeiro elemento é ética e profissionalismo público. Aqui nós falamos da ética e integridade do serviço público. É importante que, enquanto nós exercermos as nossas funções, todo servidor público deve saber que o principal objetivo é atender a coletividade das populações. Assim, nós estamos a exercer ou a ganhar confiança por parte dos utentes, algo que foi manchado por muitos de nós durante muito tempo. Outro elemento muito essencial é a empatia. Que tenhamos sempre a empatia no exercício das nossas funções. Hoje, servidor público dentro da administração pública, amanhã o utente ao ir pagar a luz, ao ir pagar a água. A forma como nós tratarmos os nossos colegas, os nossos utentes, diz muito sobre nós. E é bíblico. Tudo que se faz na terra também paga na terra. E muitas das vezes a Bíblia diz ainda que até a tua quarta geração pagas os erros que você comete. Comunicação clara. Bem, é importante que nós saibamos que devemos trabalhar muito naquilo que é a comunicação institucional. A comunicação institucional, ela deriva de forma horizontal, de forma vertical e de forma horizontal. Fica bem claro que todos nós devemos sempre comunicar com o utente uma linguagem simples. Portanto, de facto, realmente, entretanto, não vale nada para os nossos utentes. Devemos buscar aquilo que é uma linguagem que facilita o entendimento do nosso utente, do nosso colega e dar as melhores explicações possíveis ao utente.
E também é importante que quando nós reunimos, quem vai passar a informação da comunicação são os gabinetes de comunicação sociais. Estamos a falar para o governo provincial, estamos a falar para os municípios do tipo A e do tipo B. Os municípios do tipo C, D e E têm o Centro de Comunicação e Informação, que é CDI. Essas são as pessoas que devem passar toda a informação que aconteceu. Nós apenas temos a missão de partilhar a informação conforme foi dada, no contexto da própria organização. Não cabedal a passar a informação ao público, algo que é desleal no nosso contexto, porque as redes sociais minam a nossa mente, tornamos-nos aculturados de forma muito errada e que temos criado vários problemas nas nossas instituições. Outro elemento muito essencial é aquilo que nós sempre falamos: selecionar problema. É importante que todo problema que vem, nós devemos buscar maneira de dar solução. Se a nosso nível não conseguirmos, vamos bater a porta dos nossos chefes departamentais, dos nossos diretores, chefes de secções, até chegar à entidade máxima, fazer com que o utente venha e tenha solução. Um problema sério que temos notado nas escolas é o desaparecimento de pautas durante o conflito armado que viveu. É permitido que se faça uma pauta de recuperação. É só pedir, todos os alunos daquela época que têm os seus certificados, trazem os seus certificados para conformar. Caso isso seja conformado, é importante que se crie uma pauta de recuperação, é de lei. Mas os funcionários públicos não fazem. Pessoas acham que estão a repetir anos, estão a repetir classes, porque a pauta desapareceu. É normal, caros colegas, tenhamos essa consciência no sentido de servir a nossa população. O outro elemento muito essencial que devemos melhorar é o tempo na tramitação da documentação. Bem, a lei do procedimento administrativo é bem claro nisso. Acho talvez se chegarem aí nos artigos 99, vão dar conta qual é o tempo de tramitação de documentos. Documentos AS, que são 24 horas, 48 horas, 72 horas, 5 dias, máximo dos máximos é 10 dias. Caro servidor público. Se porventura alguém escrever: eu requero a administração municipal e pretendo fazer levantamento do meu quintal, do meu espaço de X, quero fechado, remeter um documento à administração. Se entrou pela secretaria, a secretaria não tramitar bem esse documento em termos adequados, passa pelo gabinete do senhor administrador. O senhor administrador vai despachar para o gabinete do diretor de infraestrutura. Se esse documento, depois de 10 dias, não tiver solução, a lei dá direito ao munícipe para construir a sua residência. É que depois nós vamos mais lá para partir aquilo que o utente fez, mas escreveu. Se o utente não dá dinheiro para este documento andar, nós ficamos com problemas sérios. Então, caros funcionários públicos, que sejamos mesmo funcionários públicos no seu verdadeiro sentido. Um outro elemento que devemos ter em conta, manter firme. A calma é um dos elementos preponderantes para a resolução dos nossos problemas. Os utentes, principalmente nos hospitais, pensam que o pai ou a mãe, ou ele que vai fazer a consulta, é a pessoa que está doente. Os outros foram aí fazer visita. E que ele deve ser a primeira pessoa a ser atendida, que deve ser a primeira pessoa a dar solução. Mas não é isso. Durante muito tempo, usava-se as fitas vermelhas para as pessoas que estão muito doentes, amarela para normal e verde para aquelas que são consulta de rotina. E muitas das vezes também nas nossas instituições tem algumas informações, prioridade absolutas para idosos, mulheres grávidas, diminuídos físicos. É importante que os utentes saibam disso. Quando chega uma mulher grávida, vai dizer, tendo em conta a norma da própria instituição, vamos atender a senhora porque a senhora apresenta o direito de ser atendida. Caso contrário, caímos naquilo que é briga, porque muitas das vezes os servidores públicos, alguns também têm levado chapada por não saber explicar melhor como é que é a situação, porque o utente está aí com o seu direito, esperou,
chegou a sua vez e deve ser atendido. Bem, como notas conclusivas, caros colegas, excelências aqui presentes, mais uma vez, quero aqui dizer que, no nosso contexto, alguns funcionários com comportamento desleal sofreram maltratos enquanto utentes de várias instituições. Em consequência disso, essas pessoas mesmo que sofreram maltratos tentam ingressar também na administração pública ou nos serviços policiais ou ocupar uma outra função no Estado para reproduzir os mesmos maltratos. Quer dizer, ele pensa que a forma como foi tratado anteriormente também é a forma como ele deve tratar essas pessoas. E nós vimos muita gente entrar nas administrações, a ter serviços policiais, a terem comportamento desleal nesse contexto. E muitas das vezes, esses funcionários públicos, na missão das suas funções, adotam uma postura inadequada, ou melhor, tornam-se arrogantes, viciosos e impulsivos. Nota bem, caros colegas, todo funcionário público arrogante tem insuficiência ou não conhece bem o seu trabalho para que as pessoas respeitem através da sua arrogância. E não é bom no contexto das nossas organizações. Chamamos mais a atenção aqui que os utentes, os nossos munícipes, esperam que as nossas instituições satisfaçam as suas preocupações, mediante os seus propósitos. Esperamos também que as instituições esperam que os servidores públicos cumpram com a missão, visão, valores, sobretudo na produção de bens, bem como no atendimento público, baseando-se na ética e deontologia profissional. Queremos aqui dizer, caros colegas, que seja um servidor público exemplar a partir de hoje. É importante, devemos mudar de consciência. Um outro elemento, servidor público capacitado e íntegro, utente satisfeito. Termino assim dizendo em várias línguas nacionais do mundo, ao nível da nossa Angola, Tuaçaquirila é uma língua songo, é a minha língua materna, por isso meti aí. Ngaçaquidila também é a língua quimbundo, também variante, bac, ou bondos, chama-se assim, Ngaçaquidila. Tuapandula, na língua nacional ubundu, gostaria tanto de aprender. Nguna Saquila Chinj, não sei se falei bem, língua nacional Chokwe, Tondel, Kikongo, e muito obrigado na língua que nos foi esforçada a falar conforme nós falamos. Muito obrigado, doutores. Caros doutores, termino aqui. Estamos abertos, então, para algumas questões. Estamos abertos. Segunda parte. Muito obrigado, Dr. Cabedal, pela excelente aula que nos deu aqui hoje. Queremos deixar o microfone para pelo menos 5 intervenções. Se há alguma questão queiram levantar, o momento é agora, que é para o Dr. Cabedal poder responder. Obrigado. Estamos abertos, doutores? Posso? À vontade, doutor. Muito boa noite, Inácio Cabedal, Muito obrigado, doutor. e boa noite, caríssimos colegas que acompanharam a abordagem do professor Inácio Cabedal. Eu, na realidade, não tenho perguntas, tenho um conjunto de reflexões em torno da sua abordagem, que fiquei preocupado com alguma atenção relativamente a seus objetivos. O seu objetivo geral fala sobre compreender as causas. O Cabedal enumera aí um conjunto
de possíveis causas, que precisamos aqui discriminar relativamente ao estudo que foi feito para descrever essas causas, e por outra é que tem ali dois objetivos específicos, que era projetar e descobrir. Ora bem, atinente a esses objetivos, percebe-se de que o objetivo geral de compreender, que está no nível de compreensão, para que compreenda exatamente as causas, percebe-se que está no nível teórico, por um lado. E epistemologicamente, a questão da ética e da integridade, e aqui como aponta ali umas possíveis causas, seria interessante que o Cabedal descrevesse qual era as possíveis saídas, vamos referir aos seus objetivos específicos, ou seja, qual eram as suas contribuições, que, embora aqui na sua abordagem faz ali alguma menção não muito clara relativamente a essas questões, mas ainda assim percebe-se de que estão ali um imbróglio relativamente a essas possíveis questões. Um outro elemento que precisávamos que o Cabedal descrevesse era perceber a questão dos princípios éticos, aquilo que tem a ver com os elementos, por um lado, por outro lado, a questão da moral, tendo em conta nossas culturas e os nossos bem-fazer, para ver se de facto o Cabedal consegue aqui nos clarificar essas questões, porque pode perceber-se de que embora que está na Lei Geral do Trabalho, está na Constituição da República, mas ainda assim também as instituições têm o seu estatuto orgânico, por um lado, mas também em função da realidade dos seus próprios contextos em que descrevem essas características. Então gostaria que o Cabedal, assim como muito, tal como ele descreveu, sentiu-se que estivesse à vontade de fazer essa abordagem da ética e da integridade, então que me falasse esses dois aspectos principais, só para começar aqui o debate, embora tenha ali um conjunto de questões que eu queria formular, mas queria a jeito de provocação que dos objetivos e da contextualização. Obrigado. Muito obrigado, senhor, pela sua intervenção. Esse é o tema que nós vamos abordar logo de seguida. Quem está encarregue de palestrar sobre esse tema é a doutora Luísa Domingos Miguel, que já está conosco, que é docente universitária no Instituto Superior Politécnico Privado de Menonga, é formadora, palestrante, coordenadora e residente na Rádio Nacional de Menonga. Se não se importa, se tiver um pouquinho mais de paciência, então vamos dar a palavra à doutora, no sentido de Sim, prestar esse esclarecimento. mas peço desculpa. Eu estou desde o início e percebi qual eram os objetivos do Sr. Cabedal. O objetivo geral dele diz compreender a causa. Tal como disse, que ele enumera ali um conjunto de causas, mas com muita confusão. Bem, aqui algumas avarias no meio de tudo isso. E o segundo objetivo, o primeiro objetivo específico, dizem projetar, e o segundo objetivo diz descobrir. Ou seja, não apontam caminhos, é aí onde que eu quero chegar. É aí onde que eu quero chegar. Não, Mas, como a senhora me fala que há uma outra. Olha, vou responder ao doutor Simão. Eu vou responder ao doutor Simão. Doutor Simão, certo, é que esteja à nós vontade. temos um programa, não sei se teve acesso ao programa da palestra de hoje. Os temas Sim. foram divididos e repartidos entre dois palestrantes. E demos início com o doutor Cabedal, justamente para a doutora Luísa entrar com o tema da ética, para poder comatar o tema inicial. Mas, doutor Cabedal, se tem alguma coisa a dizer, A questão da ética é a minha segunda abordagem. Estou a falar da primeira abordagem ainda, a questão dos objetivos que ele traz. É isso onde eu estou. Em todo caso, está bem. Em todo caso. Não, vou já responder o doutor. Alô, doutor? Sim, muito bom. O doutor Cabedal dê a resposta, depois a doutora Luísa entra, se faz favor. Muito obrigado. Com licença. Está bem. Bem, doutor, aqui os objetivos que nós trouxemos. Para podermos compreender melhor o objetivo, o doutor poderia entender o tema.
O tema é atendimento ao público como dever de um servidor público. Não sei se faço entender. Daí que nós trouxemos. Bem, se nós poderíamos meter aqui conhecer, não é conhecer. Nós temos que compreender a causa, por que os servidores públicos atendem mal os munícipes ou os utentes. Este é o objetivo geral. E nos seus objetivos específicos, nós trouxemos aí projetar instituições eficazes e atitudes favoráveis dos seus membros. Então, se queremos ter instituições favoráveis ou eficazes, temos que ter atitudes boas por parte dos membros que a compõem. E se o doutor depois entrar dentro do conteúdo, nós falamos um pouco sobre isso. Aqui, nós falamos do atendimento. Quando um servidor público atende bem, estamos a mostrar como é que um indivíduo deve apresentar-se melhor. Fala-se do respeito pela imagem pessoal, da direção, da própria administração, de forma geral, ganhando aquilo que é a confiança e a credibilidade das instituições, os direitos dos próprios utentes. Tudo isso responde aos objetivos. Agora, quando o doutor diz que as causas, o que devemos fazer para melhorar o atendimento ao público. Eu disse aqui no primeiro ponto, ética e profissionalismo público. E eu me referir daquilo que é a ética e integridade no serviço público. Aquilo que é baseando-se em princípios, código de ética, lei da função pública. Quer dizer, se nós vemos, por exemplo, o princípio da propriedade pública, o princípio da legalidade, o princípio da competência, esses elementos estamos a falar da ética no seu todo. No seu todo. Aqui também buscamos que os servidores públicos devem ter empatia, a forma como eles atendem os utentes. Mostramos como é que eles devem se proceder dentro das suas próprias instituições. A forma de comunicação, como é que nós devemos nos comunicar. Então, essas são algumas formas que, eu não estou a dizer que são as únicas ao nível mundial. Este é um dos elementos que eu trago dentro do meu livro, doutor. Eu baseei naquilo de acordo com as investigações que eu tenho feito. Não é? Existem outras. Pode ser que o doutor disse muito bem no princípio, o doutor Simão Agostinho, que estou aqui para mais contribuir. Pode ser, doutor, tenha outros elementos para poder contribuir. Seria benéfico para todos nós aprendermos dia após dia. Nós aqui elencamos 6 elementos que devemos fazer para mudar ou melhorar o atendimento público nas nossas organizações. Não sei se faço entender, caríssimo doutor.